Bullying. O que é e como reagir a esse problema que a cada dia vem ganhando mais espaço? E é para falar um pouco mais sobre esse assunto que convidamos hoje ao estúdio o educador infantil Jefferson Dantas de Araújo e a pedagoga Aretusa Pereira. O assunto bullying, né? Quais são os tipos de agressão que uma pessoa que sofre bullying pode vir a enfrentar? Segundo o médico Dan Owens, que foi quem evidenciou esse nome bullying, que é um termo estrangeiro, os tipos de agressão são agressão direta, que é agressão física, geralmente ocasionada por agressores masculinos, por meninos, por garotos, e a agressão indireta, que é a agressão social, psicológica, que é feita através de exclusão social pelas meninas, ou cyberbullying. Por que o bullying ocorre? O que leva uma pessoa a praticar essa agressão, na opinião de vocês? A prática do bullying é porque, no caso, o agressor, né, aquele que agride, ele se sente assim, no poder, ele está em evidência e tem uma gama de súditos, de colegas, de alunos, de amigos que ficam do lado dele. Então, ele se evidencia. Na sua opinião, na minha opinião, o agressor, o bully, ele se sente na condição de poder mesmo. Ele para realizar o bullying, para agredir, eu gosto de fazer a comparação de pessoas que têm privilégios. Então, assim, o agressor, ele de alguma forma ele consegue privilégio dentro da escola e vê o fraco, vê aquela pessoa como uma ponte, uma escada de alcançar fama, de alcançar a sensação de poder. Olha, o bullying é uma condição extremamente delicada em relação à superação. Quando um agredido em relação ao bullying, ele sofre a agressão, o seu lado psicológico fica zerado. Ele se sente incapaz de sozinho sair daquele lugar. É como se você caísse num buraco sem fundo, de paredes lisas, que você não tem condições nenhuma de sair daquele buraco sozinho. Para que o agredido saia dessa condição de bullying, ele precisa de ajuda. Eu vou citar o caso mais atualmente que passou, foi do Casey Hines, o aluno australiano que sofreu bullying desde sua infância até uma parte da sua adolescência, e ele acabou reagindo. Ele falou nas suas entrevistas que ele teve auxílio da irmã. Ele quando via toda aquela condição, as pessoas jogando bola nele, jogando aquelas bolas d'água, os meninos agredindo ele, inclusive já colocaram até no poste, colocaram ele com fita nos seus olhos. Ele pensava em suicídio, mas ele tinha a irmã em casa, que incentivava ele à escola, tocava violão com ele. Então, o ponto de apoio dele para que ele não fosse para o suicídio foi a irmã. No meu caso, eu tenho o meu relato. Eu sofri bullying na escola, na rua, a minha infância inteira. Eu sempre fui gordinho. Então, quando eu me vi naquela situação de querer me suicidar, de que não querer mais a escola, eu me espelhei no meu irmão, que fazia artes marciais, era um garoto que era temido pelo fato dele saber lutar. Então eu aprendi a lutar com meu irmão no quintal de casa, e um certo dia, quando eu não aguentei mais aquela coisa, eu queria que aquilo cessasse, eu apliquei um golpe na criança na escola, e a partir daquele dia o bullying acabou na minha vida. Mas se não tiver um ponto de apoio, não tiver alguém que você se espelhe, um lugar que você use como impulsionador para sair dali, você não sai. Ok, muito obrigada pelos esclarecimentos dados. Mobilidade urbana. O que deve ser feito para solucionar velhos problemas como os de trânsito? Para nos aprofundarmos sobre o assunto, vamos conversar com o engenheiro civil Enilson Medeiros de Santos. Olá, professor. Muito obrigada pela sua presença em nosso programa. Nós gostaríamos de começar fazendo uma espécie de conceito do que é mobilidade urbana. O transporte, a mobilidade dentro da cidade, ela se faz com muitos diferentes meios de transporte, desde a caminhada, passando pela bicicleta, moto, veículo automotor, ônibus, trem, etc., né?
Então a gente, na verdade, um estudo sobre mobilidade urbana que, digamos, mereça ser chamado de compreensivo, ele teria que verificar todas as possibilidades de deslocamento existentes na cidade por qualquer tipo de meio de transporte. E hoje na nossa cidade, professor, quais são os principais problemas enfrentados relacionados a essa mobilidade urbana? Veja bem, Natal não é, nesse aspecto, muito diferente de muitas cidades do Brasil, da América Latina e, eu diria, muitas cidades do mundo. O grande problema é que a gente montou uma civilização que se move em cima de 4 rodas, em cima de um carro privado, que tem uma baixíssima capacidade de transporte, que é muito ineficiente do ponto de vista ambiental e urbanístico, né? Um carro com 4 pessoas, que é raro você encontrar, tem 280 quilos sendo transportados e o peso próprio dele deve ser 3 ou 4 vezes isso. Quer dizer, ele arrasta uma massa enorme para transportar efetivamente poucas pessoas. Então, esse eu acho que o problema crucial é a cultura do automóvel que está imbricada nas relações sociais e econômicas da cidade. Em relação ao transporte coletivo, como que você analisa a questão em termos do papel do poder público nisso? Veja bem, a situação do transporte coletivo urbano no Brasil ela é muito ruim em todos os lugares. Existem cidades um pouco melhores, cidades mais atrasadas, etc. Mas de forma geral ela é ruim, né? A questão tarifária é isso mesmo que você falou. A questão tarifária é uma conta que, para você ter ônibus melhor, a tarifa vai ser mais cara. A conta que se faz. Isso é uma conta, digamos, entre aspas, contratual, né? Mas, na verdade, ninguém sabe qual é o custo do sistema de transporte de uma cidade, a não ser as próprias empresas. A curto prazo e a longo prazo, porque são duas questões diferentes. O que pode ser feito para solucionar, mesmo que alguns problemas? Eu diria que no curto prazo, assim, algumas possibilidades razoáveis. Eu acho que a gente teria que começar imediatamente o processo de implantação de um sistema sobre trilhos mais ampliado. E a notícia boa é que a recuperação do ramal Extremói-Ribeira e a requalificação dele foi dotado agora com 130 milhões de reais, dá para começar no PAC 2 da mobilidade, né? Recentemente, acho que a semana passada saiu o resultado e tal, né? Isso é uma coisa urgente, porque todo mundo diz que trem é caro, mas trem é caro se a gente não pensar qual é o problema que ele resolve. Caro é congestionamento, porque é um custo sem solução. Eu agradeço a sua participação, professor, mais uma vez. Proposta do governo federal cria regime diferenciado de contratações para as obras da Copa. Saiba por que ela causa tanta polêmica. Aqui em nosso estúdio nós temos o advogado Marcos Dionísio, diretor do Comitê Popular da Copa de 2014. Como que o Comitê Popular da Copa 2014 aqui em Natal recebeu essa notícia? E que você também explicasse para a gente quem forma esse comitê. Olha, o Comitê Popular Copa 2014 Natal, ele é fruto do esforço que vem sendo feito desde o ano de 2009 por entidades como o Conselho Estadual da Criança e do Adolescente, a Ordem dos Advogados do Brasil, o Coletivo Leila Diniz, o Conselho Estadual de Direitos Humanos, o Conselho Estadual das Pessoas com Deficiência, a Casa Renascer, o Instituto de Pesquisas e Estudos da Justiça e da Cidadania. Então são mais de 37 entidades que participaram do seu lançamento no dia 16 de abril no auditório Carlos Antônio Varela Barca da Ordem dos Advogados do Brasil. De lá para cá, o comitê vem realizando seminários. No sábado, dia 9, foi realizado o seminário da região norte da cidade, onde nós convocamos as associações de moradores, as organizações não governamentais que atuam naquela área, para a gente compartilhar o parco conhecimento que nós conseguimos coletar até o momento sobre as obras civis da Copa do Mundo no estado do Rio Grande do Norte. Que um dos objetivos, no caso da criação desse comitê, foi exatamente ter essa questão da fiscalização por parte da sociedade, né? Claro, de alguma certa... A fiscalização é fundamental e, sobretudo, um mega evento como esse, é fundamental que haja o conhecimento de cada uma das ações. Daí a necessidade de se debater essa questão do regime diferenciado para contratações. Por quê? Porque
na formatação da Copa do Mundo no Brasil, há a previsão de criação de várias câmaras técnicas, onde as políticas setoriais e intersetoriais seriam amadurecidas para depois serem destiladas em ações do poder público, né? Então, o que aconteceu? Até hoje, os governos estaduais e municipais dos estados e das capitais sede da Copa, eles estão se furtando a convocar o funcionamento dessas câmaras técnicas. Além disso, haveria o compromisso de que todas as definições fossem compartilhadas através do espaço da internet. Quais são as medidas que se pretende tomar para tentar reverter esse processo? Olha, essa manifestação do Alci Cavalcante veio acompanhada também da manifestação de indignação do Procurador-Geral da República, Roberto Gurgel. Então, há mecanismo hoje da população organizar-se e buscar os seus direitos nas cortes judiciais, né? Além disso, nada substitui a mobilização social, nada substitui a organização. Daí porque o nosso comitê está fazendo seminários convocados difusamente, mas seminário dirigido a populações locais, como por exemplo da Zona Norte. Vamos fazer agora o da Zona Oeste. Por que da Zona Oeste? Nós temos ali no entorno do viaduto da Urbana, algo em torno de 670 famílias que deverão ser objeto de desapropriação dos seus imóveis. E aí, quando se pergunta a indenização pelo preço de mercado, mas nós pugnamos de que essa indenização ela deve ter um olhar que seja mais complexo do que o simples preço de mercado, porque é todo um espaço existencial que está sendo arrancado das pessoas, está sendo arrancado das famílias, está sendo arrancado das comunidades. Será que com o preço de mercado, com uma família que morou por toda a sua vida ali naquelas cercanias, com o preço de mercado que ele vai receber, ele vai poder reconstruir o seu espaço existencial numa outra comunidade com aquele recurso? Porque ali, de uma certa forma, as famílias já se organizaram. As escolas ficam perto de casa, os serviços de saúde ficam perto de casa, a sua vida social fica perto de casa. E eles sendo indenizados e recebendo aquela indenização a preço de mercado, como é que eles vão reconstruir a sua vida? Então, nós achamos que talvez, além da questão da herança, essa questão das desapropriações, e nós somos contrários a toda e qualquer desapropriação, e acontecendo essas desapropriações, a gente acha que o aspecto social deve ser observado pelo gestor. E essas famílias não podem pagar por uma aventura de receber uma indenização por preço de mercado do seu imóvel, que isso não vai lhe dar nenhuma garantia de reconstrução de sua vida em outra comunidade. Ok, muito obrigada mais uma vez pela presença em nosso programa. Acessibilidade das pessoas com deficiência. Será que na prática ela realmente existe? Para a gente aprofundar um pouco mais esse assunto, a gente convidou para uma entrevista a coordenadora de educação da Associação de Orientação aos Deficientes, a ADOT, Conceição Varela. Fala pra gente o que está inserido dentro desse conceito de acessibilidade. Nós temos uma lei de acessibilidade, né? Que diz que as pessoas precisam ter acessibilidade desde a sua locomoção até a sua forma de comunicar. Então, a comunicação também requer acessibilidade para isso. Então, nós precisamos estar atentos a essa forma de comunicar para que a inclusão aconteça. Né? Na escola, por exemplo, a gente precisa dar acessibilidade aos objetos, aos equipamentos, para que a criança tenha acesso, né, ao saber sistematizado, ao que é proposto pela escola. E isso vai favorecer a inclusão escolar. Em relação a investimentos, né, na área de acessibilidade, tanto do público como do privado, você acha que é suficiente? Nunca são, né? Mas eu volto mais uma vez para a questão da formação. Quem são esses engenheiros e esses arquitetos que estão sendo formados para fazerem esses projetos de prédios, né? Enfim, de projetos arquitetônicos? Eles têm essa disciplina, acessibilidade, na sua estrutura curricular obrigatória? Eles não têm.
Até há uns 3 anos atrás, até onde eu sabia, essa disciplina de acessibilidade para os cursos de engenharia e arquitetura eram disciplinas optativas. Então, que formação é essa que essas pessoas estão tendo para que elas tenham a consciência de que os projetos que elas vão desenvolver deverão ser também acessíveis a qualquer pessoa? Porque hoje eu não tenho nenhuma dificuldade de locomoção, mas amanhã eu posso ter. Inclusive, é assim, um dos dados que reflete no grau baixo, por exemplo, de participação dessas pessoas com deficiência no mercado de trabalho tem a ver com isso, com a questão da acessibilidade. Não é mesmo? Aí, desde a escolarização, né? Porque como ela tem dificuldade de chegar até a escola, ela vai ter dificuldade em ter uma escolarização que atenda ao que o mercado exige. Mas esse investimento, ele é muito difícil, ele é caro? Como é que é essa coisa dos custos mesmo para a questão da acessibilidade? Eu não sei lhe precisar valores assim, mas eu acho que não deve ser barato, né? Um elevador, eu sei, um elevador, uma plataforma elevatória, aquelas que são colocadas em prédios públicos, que não têm projetos específicos para ter um elevador, elas são caras, né? Mas assim, existe, eu acho que um custo-benefício muito grande. O que acontece hoje é que os projetos, eles não são feitos com essa visão. Muitas vezes eles são feitos, depois vem o Ministério Público, fiscaliza, vê que não tá legal e vai exigir que você coloque. Então é muito mais caro você fazer de novo, né? Fazer depois e fazer de novo. Muito obrigada, Conceição. Eu que agradeço a pra gente ter esclarecido e ter falado uma coisa muito importante, né? Com certeza eu vou dormir diferente hoje, sempre penso no dia de amanhã. A gente agradece pelo você ter acompanhado e nos vemos na próxima terça-feira. Obrigada.